Civil, canal universitário de Fortaleza. O diferencial do curso de jornalismo da FGF é a qualidade e a disponibilidade de acesso. Qualidade porque temos professores capacitados que interagem com os alunos. Disponibilidade de acesso porque temos ao nosso alcance um canal de TV e uma web rádio com a grade de programação produzida por alunos de vários semestres, juntos com o mesmo objetivo, aprendendo na teoria e na prática essa linda profissão, que é o jornalismo. Olá! O programa de destaque desta semana recebe como convidado o aluno de Artes Plásticas da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, Silvano Tomás, que vai falar sobre a sua exposição coletiva na Galeria de Artes Ramos Cotoco, anexo ao Teatro José de Alencar, que tem como título Um Olhar Não Utilitário. Olá, Tomás. Olá, Michel. Olá, o público de casa. Silvano, para começar, nós gostaríamos de fazer uma breve volta na sua história. Eu gostaria de saber como foi a sua infância e as influências que você recebeu de artes na sua infância. Na verdade, sim, eu comecei a me simpatizar pelas artes muito novo, né? Na escola mesmo, eu sempre estudei em colégio municipal, né? E tive uma infância assim com trabalho de educação artística. Eu sempre gostava de desenhar, desenvolvia meus trabalhos de pesquisa. E terminei não cheguei assim, a concluir o segundo grau, porque na verdade eu estudei, aí parei no terceiro e fui trabalhar, né, de auxiliar de garçom, né. Só que antes de eu trabalhar, quando eu estudava, eu já gostava de arte, porque eu já via um colega meu trabalhar, que é um artista plástico chamado Luciano, era vizinho lá na minha casa e ele desenvolvia os trabalhos e eu ficava assim surpreendido com o que ele fazia, que ele produzia, né, com a tela, com as tintas. Então eu fui criando gosto pela pintura, eu fui gostando. Então ele foi o primeiro incentivador para me começar a enveredar pelo mundo da arte, né? Então isso eu comecei a comprar o meu material, fui produzindo e guardando em casa, né? Isso mais ou menos com qual idade? Acho que nessa fase eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Né? Isso aqui em Fortaleza? Em Caucaia. Caucaia? Você é de Caucaia, não é? Eu sou de Fortaleza, mas moro desde criança em Caucaia, né? Desde a adolescência em Caucaia. Então, eu comecei a ver ele desenvolver o trabalho e daí me interessei. Então, nunca mais parei, né? Aí o meu pai começou a comprar meus materiais, né? Quando não tinha como comprar materiais, e foi desenvolvendo os trabalhos. E comecei a guardar e fui estudando e pesquisando os livros. E depois, quando eu estava para terminar o terceiro ano, aí eu parei. Aí tive que trabalhar. Foi muito difícil para mim, eu não cheguei a concluir. Passei 8 anos trabalhando sem estudar. Trabalhei 8 anos, 4 de garçom e mais 3 numa empresa de construções, né? Trabalhando lá como auxiliar de escritório. E sempre pintando meus trabalhos, sempre desenvolvendo e participando de exposições, entendeu? Foi quando, nesse tempo aí, eu comecei a fazer uns cursos também pelo Dragão do Mar, tá? Esses 8 anos eu não estudei, mas eu fiz vários cursos na área de artes, né? Você passou 8 anos sem estudar, isso? Sem estudar. Porque tinha que trabalhar? Trabalhava e não dava tempo, mas eu comecei a fazer uns curso de arte, ligado à arte. Aí fiz curso de estilogravura pelo Instituto Dragão do Mar. Estilogravura? Gravura, pintura, desenho, arte de decorações, monitores. Eu fiz uma faixa assim pelo Instituto Dragão do Mar, uns 15 cursos de artes, entendeu? E aí quando eu comecei a perceber que eu já estava apto para desenvolver o trabalho com exposições,
Aí eu senti muito incentivo das pessoas. Lá no curso Dragão do Mal, conheci várias pessoas, amigas, que viram o meu trabalho e me incentivavam a estudar mais, terminar e concluir uma faculdade, né? Então, foi por aí que eu parei totalmente de trabalhar e me dedicar só às artes, comercializando meus trabalhos. Mas para poder se dedicar tem que ter um investimento. O investimento foi meu trabalho. Tá? Eu comecei a produzir trabalhos e comecei pela Beira-Mar, vendendo os trabalhos ali. Eu consegui um espaço na Beira-Mar e consegui ter o primeiro dinheiro para começar a pagar meus estudos, né? Concluí o 2º grau, tá? Que foi uma dificuldade, porque eu passei 8 anos sem estudar, para me ver tudo isso de novo, as matérias, tudo. E foi com muita dificuldade, eu participando de exposições, já esse período todo ganhei prêmios, tá? No total, já com exposições, eu estou fazendo 80 exposições de artes, já tenho 10 prêmios, tá? Tenho várias ilustrações em livros e em jornais e tal. Então, eu voltei a estudar, terminei o 3º grau e fiz o Enem, né? Na verdade, aqui a faculdade ela tem essa questão de aceitar o Enem, o pessoal que faz Enem, o ProUni, né? Então foi assim que eu entrei aqui, tá? A média estava boa, entrei, tá? Você falou que participou de 80 exposições, na qual foram 3 individuais e o resto foram coletivas. E das quais você recebeu 5 prêmios relevantes. Quais foram os prêmios? A minha primeira participação em salão foi em 94, né? Foi o Salão dos Novos, certo? Aí participei em 96. Isso de prêmios relevantes? Não. A primeira participação de arte, de exposições foi em 94, a minha primeira exposição que eu participei, foi do Salão dos Novos, 96, e em 97 eu fui premiado com a menção honrosa, né? Que esse salão, ele foi feito para pessoas que estão iniciando nas artes, né? Para incentivar os artistas plásticos a começar a desenvolver seu trabalho. Então, a Fundação de Cultura de Fortaleza desenvolve essa exposição. E eu, na minha terceira participação, eu tirei a menção honrosa, que para mim foi muito gratificante, né? Quem me entregou o prêmio foi o Raimundo Fagner, então fotos com ele, assim, para mim foi para quem está começando, é uma grande virtude, assim, você ganhar um prêmio e ser agraciado com a menção honrosa e na hora ser entregue pelo Fagner, né? Assim, para mim, eu nunca esqueci. Então, teve também em 99 o Salão de Arte Contemporânea de Sobral, que eu tirei o 3º prêmio com a xilogravura, tá? Uma gravura que eu já foi baseadamente dos cursos, eu ainda não estava na faculdade, né? Isso de xilogravura? Xilogravura. Só para dar uma breve assim, o que seria essa xilogravura? Xilogravura são trabalhos feitos a partir da madeira, que você insere a madeira com os formões, goivas, tá? E ela é levada para a prensa e a imagem é como se fosse um carimbo. O que você fez na madeira com os formões, aonde o formão arranhou, o corte, a tinta não entra, não penetra na tinta, então ela fixa lá no papel, então leva para a prensa e daí faz a gravura, que são tiragens como se fosse tipografia, né? No começo da tipografia, então é uma maneira de você fazer a arte, mas de divulgar mais, porque você pode fazer com a gravura, uma matriz, você pode fazer várias, entendeu? Então foi um prêmio que eu tirei em 3º lugar de arte contemporânea lá no Sobral Salão. E em 99 também eu participei do concurso Arte da Capa, que eu fui selecionado como o 2º lugar na capa da Listel, da região metropolitana de Fortaleza. E para mim foi muito gratificante também, porque foi visto por mais de 300 mil pessoas, assim, todo o estado do Ceará, essa capa da Listel, tá? E em 2000 eu tirei um prêmio também na Bienal, na Infes, que é do SESC Piracicaba, de São Paulo. Eu tirei um prêmio de menção honrosa também com a xilogravura. Em 2000 também eu ganhei um prêmio de menção honrosa no 6º Salão de Arte Contemporânea de Campinas, São Paulo. Foi também com essa menção honrosa, eu tirei com uma xilogravura também, tá? Eu vim desenvolvendo muito trabalho da xilogravura, que eu me identifico muito, tá? E por último agora, um prêmio que teve em 2004, foi no Salão de Arte Contemporânea de Sobral, que eu tirei também uma menção honrosa, que foi o último que teve agora, tá? Então, sim, os prêmios estão me dando muito a satisfação de você estar do trabalho reconhecido, né? Principalmente pelos curadores, que você mostra o seu trabalho
E quando você ganha um prêmio, é sinal que você realmente está num bom caminho. O teu trabalho está tendo uma caminhada legal, assim, né? Você não está fazendo uma coisa à toa, você está tendo um segmento correto do que você está querendo, os curadores já prestam atenção no teu trabalho, que você vem desenvolvendo, entendeu? E eu estou procurando mais assim, você participar de exposições, entendeu? E essas 80 exposições, cada elas são não só aqui em Fortaleza, eu tenho exposições em São Paulo, Brasília, Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Curitiba, porque eu mando os trabalhos para o salão. Você pesquisa na internet os salões de artes, né? E aí você manda o trabalho com portfólio, e se você for selecionado, o seu trabalho, você manda o trabalho e participa do salão, tá? E isso é muito importante para o artista divulgar o nome dele lá fora também. E só para continuar, você falou que passou 8 anos, aí fez o ProUni. Isso, voltando, né? Então, eu fiz o ProUni, entrei na faculdade. Quando eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui. Na verdade, se fosse para fazer outra faculdade de medicina, ou de direito, de jornalismo, qualquer outra que fosse, eu não queria. Porque eu acho que já estava na minha veia, no meu sangue mesmo, a questão da arte. Então, o único que tinha aqui em Fortaleza é o Cefet, né? E a Grande Fortaleza, né? Que é a FGF. Uhum. Então, eu optei pela FGF porque eu vi a questão dos cursos, que é um bacharelado. Eu visitei antes os estúdios, os ateliês, vi a programação e achei muito interessante todo o embasamento que foi feito, tá? Elaborado a questão do curso de artes visuais, né? Foi feito por pessoas realmente capacitadas, essa elaboração do curso, e eu me identifiquei muito. Então, quando eu entrei na faculdade, quando eu vi professores como Eduardo Eloy, Roberto Galvão, Solon Ribeiro, entre outros, o Wander Figueiredo e por aí, por fim. Eu fiquei muito feliz, porque eu já conhecia todos eles, das exposições que eu já tinha participado antes. Então, para mim foi uma força muito grande, eu senti em casa, entendeu? Eu senti que realmente aquela energia positiva, que eu estava no bom caminho, assim, questão das pessoas que estavam aqui, pessoas capacitadas. Então, assim, eu comecei para mim foi novidade, assim, se você começar a se formar em arte, né? Porque antes eu era um autodidata, e quando você entra na faculdade, você aprende muito, você tem muito mais respeito lá fora, porque você é uma pessoa que estuda 4 anos, não é à toa, você tem uma profissão de bacharelado, você tem muito mais know-how, não tem no portfólio, no seu currículo, quando você manda que você é bacharelado, as pessoas já veem você com outros olhos, tá? Mas assim, o que foi que te levou a essa busca para a faculdade, ser um graduado, estar fazendo curso de artes plásticas e a escolha aqui da FGF, o curso da FGF, tanto pela parte dos professores quanto a parte da estrutura física? Então, a busca foi a questão de melhoramento de vida mesmo, tá? Porque hoje em dia, se você tem uma profissão e você não tem uma formação, ela não vale tanto assim para as outras pessoas, né? Vale para você, mas sempre você tem que ter um certificado de formatura, entendeu? Isso vai dar um embasamento, vai dar uma força maior para você e dar continuidade. Então, eu achei necessidade, porque eu senti que muitos dos meus amigos já tinham sido formados pela FGF, e eu percebi também que eu tinha que aprender a questão da arte conceitual, que eu não tinha ainda, não estava ainda por dentro do conceito da arte conceitual e tudo. Eu acho que eu estudando, com certeza a faculdade ia me dar esse conhecimento que eu estava atrás, entendeu? E foi isso que eu vim buscar, e até agora estou super feliz com o que eu estou realizando, as propostas das exposições. É tanto que depois que eu entrei aqui, totalmente a minha vida mudou, tá? Uhum. Eu já fiz uma curadoria da exposição em Caucaia, tá? Justamente pelo curso de arte e educação e na parte de cenografia que a gente Essa que tem. foi a primeira exposição organizada, que você organizou a primeira exposição em Caucaia? Na verdade, sim, eu já participei de várias exposições, mas foi a primeira que eu organizei agora em 2006, que estavam completando 247 anos de emancipação da Prefeitura Municipal de Caucaia, e eu organizei essa exposição titulada Feliz Artes, né? Convidei 19 artistas caucaenses
e mesclei com mais 5 artistas convidados de Fortaleza e fiz uma grande exposição. A primeira em 247 anos eu organizei essa exposição, que foi um sucesso. Então foi um marco, né? Foi para mim como curador, principalmente, né? Que eu nunca tinha organizado uma exposição, então a faculdade me deu esse embasamento, essa ideia de como organizar, tal. Eu fui muito auxiliado pelos professores, o que material que precisa, como vai fazer, o que você vai convidar, como organizar tudo, entendeu? Então a questão de você estudar, você aprende esses pequenos detalhes que se tornam grandes, entendeu? Então essa exposição foi vista por mais de 700 pessoas, tá? E até hoje eu fico muito feliz, né? Porque eu já tenho uma parte de uma curadoria de exposições e não vai ser a primeira não. Eu tenho muita ambição ainda assim para pesquisar mais e fazer mais exposições nessa questão de organizar e participar também. Aqui na FGF você desenvolve trabalhos de monitoria, não é isso? Isso. E o que seria essa monitoria? Qual a sua participação dentro da FGF como monitor? Na verdade, assim, na FGF eu já participei de 5 monitorias, né? Na verdade, a primeira monitoria que eu fiz foi a monitoria de estilogravura, né? Que eu já tinha um curso pelo Dragão do Mar. O Eloy, eu fiz esse curso com o Eloy em 97, estilogravura. Quando eu entrei aqui, o Eloy precisou de um monitor e eu fui escolhido para ser o monitor de estilogravura pela minha experiência, e os outros alunos não tinham essa experiência. Então, eu desenvolvi uma monitoria de estilogravura, entendeu? Depois foi prática de gravura, que é os elementos que aderidos à gravura, você utiliza material reciclável para fazer a gravura, tá? Uhum. E depois eu fui gravura em metal, que você faz um processo ligado à gravura, mas usando a chapa de latão, o zinco, tá? E o metal, tá? Então, essa foi a terceira, entendeu? Depois eu já tinha feito um curso de fotografia na Casa Amarela, né? Que é o Casa Amarela Zé de Oliveira, né? Da UFC. Eu fiz o curso de fotografia, então precisou também de um monitor para fotografia. E como o curso, os alunos que fazem o curso, eles não tinham muita experiência, então eu já tinha sido monitor de 3 disciplinas, então optaram também por mim, porque eu levei o meu currículo de 90 horas aulas à diretoria da FGF, e eles optaram também para mim. O professor precisou e perguntou se poderia ser o monitor. Então, eu tive a oportunidade mais uma vez de ser o monitor do curso de fotografia e desenvolvi várias técnicas muito boas com o professor, na época foi o Beto Godoy, né? E por último, agora atualmente estou na parte de serigrafia também com o Eloy, porque a parte gráfica eu já tinha feito também o curso da própria faculdade, eu tinha feito no terceiro semestre eu fiz serigrafia, então eu estou fazendo agora a monitoria do curso de serigrafia para os outros alunos que não fizeram ainda esse curso. E está sendo muito assim, para mim é uma experiência muito boa, porque você está na faculdade, você vem de uma escola municipal e entra para uma faculdade. Quando você entra, você já tem 5 monitorias, entendeu? Eu acho que para mim, fora também tem 2 comerciais, né? Que eu estou desenvolvendo, né? Você produziu comercial? Dois comerciais que eu fui convidado para fazer do curso de artes visuais da FGF, né? Que também para mim eu nunca tinha feito essa questão dos comerciais, e tem um diretor muito excelente que é o Daniel, o pessoal que fica por trás das câmeras aí, tudo. Me orientaram e fiquei muito feliz. Só sei que esse comercial está sendo um maior sucesso aí, as pessoas que veem sempre me parabenizam. Isso é comercial de artes plásticas? Artes plásticas, do curso de artes visuais, isso, entendeu? E também fui convidado para participar do filme da Cetopeia, né, do Daniel, que é o cineasta da casa. É o cineasta da casa, um filme muito legal que está sendo desenvolvido por ele. Talvez a gente apresente ele no próximo Cine Ceará, no próximo ano. Então, vamos ver aí como é que fica o artista também ator, né? Que é uma experiência nova. E é isso. Você está com a exposição no Teatro José de Alencar. Aliás, perto, né? Isso, no anexo do Teatro José de Alencar, que é um olhar não utilitário. É um trabalho. Essa exposição
ela surgiu porque eu fiz um estágio lá nessa galeria, que é um anexo do Teatro José de Alencar, uma galeria muito simpática, que é a do Ramos Cotoco. Eu fiz um estágio aqui de gravura de 120 horas lá, que foi um curso, um olhar sobre Fortaleza, sobre a xilogravura, né, que o Eloy desenvolveu, e eu fiz a monitoria. A partir daí, eu olhei a galeria e fiquei olhando como eu ia organizar uma exposição nessa galeria, que eu achei interessante. Uma galeria simples, bem simpática. Ramos Cotoco? Ramos Cotoco, é um teatro. Então, dessa monitoria, desse estágio, eu também consegui fazer um curso lá, eu ministrei um curso de empreendedorismo na arte para os adolescentes entre 16 a 24 anos, né, que fazem parte do mesmo grupo que era o da xilogravura. Então deram continuidade, que era um curso de desenho, xilogravura e empreendedorismo, tá? Um curso profissionalizante que é patrocinado pelo Dragão do Mar, tá? E outras empresas, uma turma de 30 alunos, tá? E foi muito importante para mim essas oficinas que eu dei lá de empreendedorismo, tá? Que eu falei como iniciar no mercado das artes, entendeu? Como fazer um portfólio, como apresentar o trabalho nas galerias, como desenvolver o seu próprio trabalho, como desenvolver as suas telas, o que levar para um salão de arte. Então, eu falei tudo assim, tudo baseado na minha experiência de vida como artista, entendeu? Fiz o projeto, foi aceito pelo Dragão do Mar, então, muito bom. Então, a partir daí, essa galeria, ela me simpatizou pela maneira das pessoas que eu conheci no teatro. Então, levei um portfólio, como eu queria a exposição, convidei a Sônia Goulart e o Zakira, que são dois artistas plásticos também. Que é uma exposição coletiva, uma exposição coletiva, e a gente se reuniu e demos o nome de Um Olhar Não Utilitário, tá? Que são trabalhos que você vê no cotidiano das pessoas, que às vezes as pessoas passam despercebidos e nem sequer percebem que aquilo pode ser uma obra de arte, entendeu? No caso do meu trabalho lá, eu desenvolvi trabalhos com chaveiros, tá? Que os chaveiros, eles trazem... Que vai estar passando uma imagem agora. Isso. Ok. Estão vendo aí a imagem, então... Os chaveiros, ela traz o status, a chave, no caso o status, traz as seguranças, ela abre e fecha as portas e janelas, tá? No caso do chaveiro, ela traz a identidade da pessoa. Não é a identidade formal, mas sim o que a pessoa se identifica, tá? Às vezes pode ser um simples chaveiro de neon, ou como se fosse um arame farpado, então como se fosse um chaveiro de um político ou de alguns símbolos qualquer, mas a pessoa se identifica, nem que seja por um simples chaveiro, tá? Geralmente quem gosta de surfar, ele leva um chaveiro de uma plancha, a pessoa que gosta do futebol, ele geralmente usa o chaveiro como símbolo do seu time, e por aí vai, entendeu? Geralmente a identidade da pessoa, ele se identifica, nem que seja por um simples chaveiro, mas ele quer dizer alguma coisa. E tem outro trabalho também, que é o da fila. A fila, que hoje em dia a gente pega a fila, tem aquela agonia da fila, né? Então, poxa, geralmente você passa por um local que tem fila, nem dá para ver que é uma exposição. Então, eu fotografei a fila e trouxe para dentro da sala da galeria. Quer dizer, com a fila ela traz aquela organização, tá? Mas mesmo que seja aquela coisa de agonia, que as pessoas passam tempo e tempo, tanto no sol, na chuva, com a fila. Então a fila veio para organizar, né? Para a organização das pessoas, que se não fosse a fila, o que seria, né? Ia ser uma desorganização. Então eu tive a ideia de trazer a fila para dentro da própria galeria com a fotografia, que vai ser passada também. E outra ideia que eu fiz também foi a questão dos trabalhos, que é Fortaleza Plural. As pessoas andam em bairro e às vezes nem sabem que nome é o bairro, né? Você transita de ônibus, de carro, de qualquer que seja, e às vezes você não sabe qual é o bairro que você está ali, passando por dentro dele. Então, eu coloquei todos os nomes dos bairros, feito como os correntes, e coloquei todos eles um no outro para dar a questão da união, da paz entre si.
dependendo do nível do bairro, porque você sabe que Fortaleza existe vários níveis de bairros diferentes, mas a ideia é que as pessoas tenham mais essa questão do olhar para o bairro do próximo, para ver se as pessoas sensibilizam para a questão da não violência também, tá? Que eu quis refletir sobre esse meu trabalho. Então, a ideia da exposição também tem o Zakira trabalha com a questão das camas, com os símbolos eróticos. A Sônia já usa um trabalho mais embasado nas lonas de carros antigas, que ela faz umas costuras, ela faz o desdobramento, ela pega aquela lona velha e transforma em arte. O que é que ela quer dizer com isso? Ela fala sobre a questão das lonas, já viajaram o Brasil todos com os caminhoneiros, então ela traz que a lona tem uma identidade, tem uma história ali. Então ela faz esse trabalho ligado a essa parte. Então o olhar não utilitário é essa questão, para as pessoas perceberem que a arte conceitual, ela tem um conceito do que seja. O importante é que você tenha um conceito do que você está fazendo e transmitindo para o espectador, né? No caso, as pessoas que vão visitar a exposição, eles saem de lá e vão perceber o diferencial que tem ao lado, que pode virar arte, entendeu? Simplesmente uma coisa que não é arte, ela pode ser feita virado arte, entendeu? Como o Marcelo Duchamp trouxe o mictório para dentro, na época da Revolução mesmo, e virou arte. Aquilo foi uma revolução. Então, as pessoas hoje em dia, elas trabalham com arte conceitual. Então, fica, para mim, tem muito artista hoje em dia trabalhando com arte conceitual, porque fica muito mais fácil, eu digo fácil entre aspas, assim, porque as pessoas fazem o conceito do que é arte. Você pega elementos, você traz coisas que não são utilizadas normalmente nas galerias, então participa de salões com conceitos. Então o artista tem uma ideia do que aquilo é um conceito de arte, então ele tem uma releitura daquele material e daí transforma em arte. Ok. Tomás, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Lhe dou 1 minuto para suas considerações finais, para fazer o comercial aí da sua exposição. Bom, eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de dar uma olhada na exposição que está sendo lá no Teatro de Alencar, né? O anexo lá, a Galeria Ramos Cotoco, e vai ficar lá até o dia 10 de dezembro, uma exposição muito interessante, assim, que as pessoas vão ter uma visão muito legal da arte conceitual atual. E é isso, eu agradecendo a FGF pela sua oportunidade e esperando outras aí. Agradecendo também a sua presença. O programa de destaque desta semana teve como convidado o aluno de Artes Plásticas da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, Silvano Tomás, que falou sobre a sua exposição coletiva Um Olhar Não Utilitário. O programa de destaque fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um convidado de destaque pela sua FGF TV, canal 14 da NES.